ranking dos emplacamentos teve uma reviravolta e a lista dos carros mais vendidos no primeiro semestre de 2024 no Brasil causou surpresas. Mas será que o seu carro está entre os mais procurados? Descubra agora os 5 carros mais vendidos no primeiro semestre de 2024. Carros esses que são excelentes em vendas e que todos estão querendo. Fiat Argo chegou forte nos segmentos de hatch compactos por conta de seu design moderno, eficiência de combustível e uma série de recursos tecnológicos. Ele apresenta um design arrojado e contemporâneo, com linhas dinâmicas e uma aparência esportiva. O Argo também oferece opções de personalização, com cores vibrantes e rodas de liga leve, permitindo que os proprietários expressem o seu estilo pessoal. O interior do Fiat Argo oferece um ambiente moderno e confortável para o motorista e até mesmo para os passageiros. Porém, não espere muito quanto à qualidade de seus materiais, pois são materiais mais básicos para que possa até mesmo ser vendido por um valor mais acessível. E apesar de ser um carro menor, ele possui um entre-eixos bem interessante, que são de 2,52 m. Porém, peca bastante quando se trata de espaço interno no porta-malas, com capacidade de apenas 300 litros. O Argo possui versões com motorização 1.0, 1.3 e 1.8. A melhor versão, na minha opinião, fica com o motor 1.3, porque ele possui uma boa resposta com até 109 cavalos de potência e, além disso, apresenta um consumo médio de 9,5 km por litro no álcool e 12,9 km por litro com gasolina na cidade. Já na estrada, o álcool marca na casa de 10 km por litro e a gasolina 14,3 km por litro. Fala aí, meu nobre, beleza? O primeiro semestre de 2024 já se encerrou e teve uma reviravolta no ranking dos carros mais vendidos no mercado. E ocupando a nossa 5ª posição do carro mais vendido, temos ele, Fiat Argo, um carro que a Fiat realmente acertou nesse carrinho. Além de ser um carro muito bonitinho, ter um interior aí muito bem acabado, é um carro que tem uma manutenção muito simples e descomplicada, fazendo com que todo mundo que tem esse carro goste. Até porque é um carro muito tranquilo de ser mantido e vem empregado aí consigo um visual muito interessante que chama a atenção para quem procura um carro mais barato, mas não abre mão de um visual mais moderno, se assim podemos dizer. É um carro muito interessante, como já dito antes, de manutenção simples e descomplicada que você não vai ter dor de cabeça nenhuma em manter um carrinho desse aí. E ele também está se tornando um dos carros favoritos para quem roda em aplicativo. Não é à toa que ele ocupou a nossa 5ª posição do carro mais vendido e temos um número bem expressivo em vendas, que nada mais nada menos é do que 39.624 unidades vendidas. É, meu amigo, esse número é um número muito expressivo para esse primeiro semestre de 2024. E antes da gente continuar, eu vou deixar um bônus nesse vídeo. Eu vou deixar uma lista dos 50 carros mais vendidos e eu quero saber se o seu carro está nessa lista. Então assista até o final e deixe aí nos comentários se o seu carro vai estar nessa lista ou não, beleza? Bora pro próximo. O Hyundai HB20 foi um marco importante para a Hyundai no mercado brasileiro, destacando-se como um veículo compacto que conquistou a atenção dos consumidores por seu design atraente, boa lista de equipamentos e confiabilidade excelente. Em termos de design, o carro apresenta linhas modernas e uma frente marcante, mantendo o estilo que o destacava entre os concorrentes da época. Seu interior oferecia um bom acabamento e espaço interno adequado para um carro compacto. Além disso, também contava com um porta-malas com capacidade razoável para a categoria. A Hyundai sempre buscou oferecer aos seus clientes um bom custo-benefício. E em termos de tecnologia, o Hyundai HB20 costumava oferecer uma lista de equipamentos considerável, incluindo conectividade Bluetooth, controle no volante, sistema de som, airbags, freios ABS e entre outros recursos, especialmente nas versões mais completas. Disponível com opções de motores 1.0 e 1.6, tinha um consumo médio de 9,8 km por litro com álcool e 13,1 km por litro com gasolina na cidade.
Já na estrada, o álcool marca na casa de 10,7 km por litro e a gasolina 15 km por litro. E ocupando a nossa quarta posição, temos ele, o queridinho da Hyundai no Brasil, o Hyundai HB20. Esse carro aqui a Hyundai acertou em cheio no gosto do brasileiro. E temos números bem expressivos em vendas. Foram 42.696 unidades vendidas, meu nobre. E é um número muito expressivo para esse primeiro semestre de 2024. Aqui é indiscutível a confiabilidade que a Hyundai empregou no HB20. Apesar do HB20 ter passado por momentos polêmicos, naquela época que eles fizeram um HB20 boquinha de bagre, o HB20 se reestruturou, na verdade a Hyundai, se reestruturou, reformulou, fez uma harmonização facial e o HB20 voltou a vender com força. É um baita de um carro, uma manutenção tranquila, um carro muito bonito, se assim podemos dizer, e que ele emprega toda a confiabilidade de uma marca que já está no nosso mercado e que ganhou aí espaço cada vez mais e mais. Não é à toa que está aí representando o nosso quarto lugar, Na verdade, ocupando o nosso quarto lugar do carro mais vendido no primeiro semestre. O Chevrolet Onix é um excelente carro e não é à toa que muita gente roda em aplicativo com ele. Como um dos principais representantes da categoria de carros compactos, o Onix conquistou consumidores por sua economia, design atrativo e um bom conjunto de tecnologia. Em relação ao design, o Onix apresenta linhas modernas e atraentes, com destaque para a frente marcante e os detalhes estilizados da carroceria. E o seu interior é até que espaçoso para um carro compacto. E esse carrinho aqui é tão top que, para ajudar no consumo, ele vem equipado com um câmbio de 6 marchas. Com isso, o consumo dele é bem melhor do que os Onix mais antigos. Mas como nem tudo são flores, o porta-malas aqui quase não existe. São apenas 280 litros de capacidade. Ele vem equipado com motor 1.0 e 1.4. Seu consumo médio é de 8,6 km por litro no álcool e 12,5 km por litro com gasolina na cidade. Já na estrada, o álcool marca na casa de 10 km por litro e a gasolina 15 km por litro. Ocupando o nosso terceiro lugar, temos ele, o Chevrolet Onix, um carro que é queridinho de uns, mas tem outros que não gostam, fala que é um carro ruim. Mas o que é inegável é que ele vende, não tem jeito. Independente se é as versões mais antigas ou se é as versões mais novas, essa última aí que teve uma harmonização facial, mudaram, fez ele com um estilo um pouco mais esportivado, se assim podemos dizer, é um carro que vende e vende bem, não tem jeito. Colocou na loja, já sai. O Chevrolet Onix é um carro muito interessante. Na minha concepção, tem um acabamento exemplar para o valor. É um carrinho muito interessante mesmo. Peças você encontra em qualquer lugar. Qualquer mecânico sabe mexer. E além do mais, é um carro muito tranquilo. Apesar de ser um carro um pouco mais baixo, fazendo com que os proprietários reclamem falando que o carro raspa com facilidade, é algo que, assim, tem gente que tem que levar em consideração, mas tem gente que nem leva isso em consideração. No geral, o Chevrolet Onix é um baita de um carro. E ele ocupou a nossa terceira posição com números muito expressivos. Nada mais, nada menos, 43.603 vendas, exatamente, 43.603 unidades comercializadas, um baita número, fazendo com que a Chevrolet chegasse com os pés na porta no terceiro lugar. A Fiat Strada é uma picape compacta que se destaca no mercado brasileiro por sua versatilidade, design robusto e uma boa oferta de equipamentos. Com o visual renovado, a Strada ganhou ainda mais notoriedade entre os consumidores. A dianteira é caracterizada por uma grade proeminente com um novo logotipo da Fiat. As laterais possuem linhas musculosas e as caixas de rodas salientes reforçam a aparência robusta da picape. O interior apresenta um design funcional com materiais de boa qualidade. Os bancos são confortáveis e oferecem um bom suporte e, além disso, há espaço suficiente para os ocupantes, especialmente nas versões de cabine dupla. Uma das principais vantagens da Fiat Strada é a sua capacidade de carga. Dependendo da versão, a picape pode transportar em torno de 650 kg de carga. E o espaço da caçamba é bem dimensionado, com capacidade de 844 litros.
litros. Equipada com motor 1.3 ou 1.4, apresenta um consumo médio de 8.5 km por litro no álcool e 12 km por litro com gasolina na cidade. Já na estrada, marcando na casa de 9.2 km por litro no álcool e 13.2 km por litro com gasolina. E por essa você não esperava, não é mesmo, meu nobre? Pois é, a Fiat Strada perdeu o pódio e ocupou o segundo lugar. Como já dizia aí, o jogo só termina depois que o juiz apita, meu nobre, não tem jeito. E aqui a reviravolta no mercado veio basicamente de um mês para o outro. E a Fiat Strada ficou aí deprimida, perdendo o pódio, mas com números bem expressivos em venda. Nada mais, nada menos do que 56.601 unidades vendidas. Um número muito interessante, porém deixando aí o primeiro lugar para a concorrência. Meu amigo, o Fiat Strada é um carro muito interessante. Muitas das pessoas utilizam ele como meio de trabalho. Mas depois que eles fizeram o bezerrinho, eu falo bezerrinho porque nada mais, nada menos é do que uma Toro em miniatura, não é mesmo? Então o nome tem que ser bezerrinho. Depois que fizeram o bezerrinho, esse carro começou a ganhar uma notoriedade ainda mais de pessoas que queriam uma picapezinha, mas queriam um carro menorzinho, mais compacto, um carro mais, digamos que com menos cara de ser, com menos cara de ser um carro mais grandalhão, robusto, se assim podemos dizer. Então ganhou aí também um espaço para quem quer uma picape, porém quer um visual um pouco mais moderno. A Fiat Strada, ela é um carro totalmente versátil. Ele atende todos esses públicos, tanto para quem quer trabalho, quanto para quem quer um carro mais versátil para rodar no dia a dia. É um baita de um carro, uma baita da compra. Não é à toa que foi campeã e é campeã, independente de ter perdido o segundo lugar, de ter perdido o primeiro lugar, continua sendo uma das campeãs em vendas. Então assim, é um carro muito interessante que vale cada centavo, meu nobre. Fiat Strada não tem concorrência para ela quando o assunto é picape compacta. É um baita carro, um carro que colocou na loja vende e é uma das campeãs em custo-benefício. Vale cada centavo. O Volkswagen Polo é um hatch compacto completo que ficou no mercado com uma tarefa um pouco tanto complicada, que era de ocupar o lugar do seu irmão Volkswagen Gol, e está fazendo até que um ótimo trabalho. O Polo apresenta um design contemporâneo e aerodinâmico, com linhas marcantes e uma aparência convencional da linha Volkswagen. O interior do Polo oferece um ambiente confortável e ergonômico, tendo destaque aos assentos confortáveis, um painel de instrumento moderno e além de uma série de recursos de conveniência. Apesar de ser um hatch compacto, o Polo oferece um espaço generoso para os ocupantes e bagagens, com entre-eixos de 2,56 m e um porta-malas de 300 litros de capacidade. Ele pode ser equipado com motor 1.0, 1.4 e 1.6, e esses motores oferecem uma combinação de desempenho ágil e eficiência de combustível, tornando o Polo adequado tanto para a condução urbana quanto para viagens mais longas. Seu consumo médio é de 7,9 km por litro no álcool e 11 km por litro com gasolina na cidade. Já na estrada, o álcool marca na casa de 9,6 km por litro e a gasolina 13,8 km por litro. E com a reviravolta no mercado, o Volkswagen Polo ocupou nosso primeiríssimo lugar do carro mais vendido no primeiro semestre de 2024. Meu nobre, nada mais, nada menos do que 57.862 unidades vendidas. No mês passado, o Polo sobressaiu nas vendas aí, né? Deu uma disparada, fazendo com que ele ganhasse o pódio do carro mais vendido no primeiro semestre. Esse carrinho é um carro muito interessante. Para quem é fã da Volkswagen, sabe o que o carro entrega. Aqui eu acho que foi uma manobra muito interessante da Volkswagen ter
retirado o Gol e colocado o Polo no lugar como carro de entrada da marca. O carro se saiu muito bem, as vendas dispararam, apesar do Gol ainda continuar vendendo muito, o Polo tá aí se saindo surpreendente, né? Saindo mais do que o esperado. Porque o Polo, não sei se você lembra, o Polo foi um carro que foi muito criticado há uns tempos atrás, devido a uma propaganda aí, o pessoal torceu o nariz, falando que Polo não era carro de homem, aquela coisa toda, coisa de gente que tem a mente desse tamanhozinho, né, meu nobre? Pois é, mas com o passar do tempo, o Polo voltou a ganhar notoriedade, começou a voltar aí pro pódio, não é à toa que ocupou o lugar do carro mais vendido. Eu recomendo o Polo sim, é um carro muito interessante, apesar de ter muito plástico empregado no seu interior, é um carro aí que teve um acabamento até que mais bem cuidado, se assim podemos dizer, pela Volkswagen. Antigamente os carros da Volkswagen era plástico mesmo bruto que com o passar do tempo começava a fazer barulho que nem doido. Mas a Volkswagen viu que isso aí era um problema, se assim podemos dizer, dela e começou a dar uma melhorada. Apesar de ter muito plástico, é um plástico de melhor qualidade, se assim podemos dizer. Mas e aí, você se surpreendeu, meu nobre, com esse primeiro lugar? Não se esqueça que agora eu vou deixar aí a lista dos 50 carros mais vendidos. E eu quero saber se o seu carro está na lista. Então fique aí, veja se está o seu carro na lista e deixa nos comentários. E aí, o seu carro foi um dos mais vendidos nesse primeiro semestre? Deixa aí nos comentários que eu quero saber. Eu vou deixar um outro vídeo aí no final para você passar um pouco mais tempo aqui comigo. Espero lá! Fui!